Olá, docentes da UEM, comunidade da UEM. Eu sou o Tiago, atual presidente da CES do UEM, e hoje a gente está aqui para fazer uma série de entrevistas, de conversas sobre a situação da universidade pública. Hoje, em especial, a gente vai falar sobre a precarização da estrutura da universidade pública, que tem sido evidenciada nesses últimos dias aí com uma forte chuva, né, e aí alagado várias salas. Então a gente está aqui hoje com a presença de dois professores. Estamos aqui com o professor Eduardo, do Departamento de Matemática, a professora Aline, do Departamento de Psicologia. Então, obrigado, Aline, Eduardo, pela presença de vocês e espero que seja um papo importante para a gente poder demonstrar para toda a comunidade a nossa luta em defesa de uma universidade pública, gratuita, de qualidade, com a infraestrutura necessária para o nosso trabalho e desenvolvimento de pesquisa, ciência, educação. Então, para começar, eu queria primeiramente fazer uma pergunta, né? Assim, a gente tem visto essa situação da universidade evidenciada nos jornais, mas quem está cotidianamente na universidade sabe que isso não é uma situação pontual que aconteceu somente na chuva, né? Então, eu queria perguntar para vocês, como é que vocês veem isso no cotidiano de vocês, no trabalho de vocês? Como é que estão as estruturas da universidade? Se puderem falar um pouquinho sobre isso. Então, Aline, por favor. Bom, primeiro quero agradecer, né, essa oportunidade da gente estar aqui conversando. Acho que isso é muito importante, é um momento importante, né, da gente trocar ideias. Com relação à sua questão, acho que de fato, né, não foi algo que se limitou à semana passada, né, com uma chuva que foi contínua, mas isso tem acontecido cotidianamente. Então, por exemplo, no bloco onde eu estou, né, com aulas, a gente vem enfrentando isso há bastante tempo, né? Então, desde lâmpadas, né, que não funcionam, quando tem chuva fraca, escorre água pela parede interna, né, do bloco, e com uma chuva mais contínua e mais intensa, o bloco foi absolutamente alagado, né? São forros antigos, né, que precisam de manutenção, o bloco é antigo, né, e por ser antigo precisa de manutenção constante. Mas não é só uma questão das telhas, né, da iluminação, a gente também está falando, por exemplo, de falta de banheiros, né, de bebedouros, né, o bloco onde eu estou, por exemplo, nós não temos nem banheiro nem bebedouro, né, então a gente precisa se locomover para outros blocos para poder usar essas estruturas, né? E aí sobrecarrega os outros blocos, obviamente, que tem banheiro, né? Que tem bebedouro. E a gente até brinca, né? No bebedouro que é um pouco mais próximo ali do nosso bloco, que a gente pega água a conta-gotas, por exemplo, né? Porque sequer, né, tem uma vazão de água ali adequada para a gente poder encher nossas garrafas, né? Eu estou falando que a gente brinca, mas não é uma situação de brincadeira, né? Porque todo santo dia, né, alunos têm que se locomover. Em dias de chuva, por exemplo, é muito difícil, porque a gente tem que se locomover na chuva, né, para poder usar um banheiro, por exemplo. Né? E por mais que tenha manutenção do banheiro, ele não vai dar conta, um banheiro de um bloco, para dar conta de vários outros blocos, por exemplo. Eduardo, se puder comentar também um pouco esse cotidiano da precarização que você enfrenta também, né, no seu cotidiano aí. Eu acho a primeira coisa assim, é evidenciado essa precarização dentro da universidade inteira, em geral, né? Está generalizado isso. Quando a gente fala que as estruturas estão bem precárias, quando você entra pelo portão da UEM, você já vê o Mato Grande, né? Você vai passando pelos blocos, vários blocos que estão inacabados. Os blocos que estão acabados, é o que a professora Aline comentou agora, então chove dentro. Quando tem banheiro, não tem papel, Sim. não tem sabonete. Uhum. Então, assim, não tem tampa de vaso sanitário, Não tem porta. não tem porta. Na água mesmo, né? Por exemplo, no E90, a água de lá ela tem um gosto horrível, que deve ter algum problema de encanamento ou de caixa d'água, alguma coisa assim. Os alunos do E90 vão para o F67 para pegar água lá. Então, assim, as sacadas estão cheias de lixo. São cadeiras, carteiras. Então, quando Sim. você vê toda essa parte, ela não é de uma semana, de um mês. Isso aqui já está, assim, realmente passou dos limites. O G67, o bloco inteiro, é cheio de lixo. O corredor inteiro, assim, de carteiras, entulhos de equipamentos que não faz o menor sentido estar lá. Então, assim, a gente precisa, de fato, resolver esse problema. O problema do lixo, o problema do telhado, as salas de aulas, os quadros de pincel, são quadros horríveis. Sim. Quando você apaga, fica aquele borrão. Os projetores não funcionam direito. Quando funcionam,
tem uma imagem também horrível, não tem caixa de sons, aqueles computadores que estavam lá já não são utilizados. Assim, é uma situação degradante e junto com isso vem, por exemplo, aquela encomenda governamental 0608/2024, falando sobre inovação de metodologias pedagógicas. Então, assim, é um completo desconexo entre o que a SET ou o governo acha que tem que se fazer para melhorar o ensino e a realidade. Quando a gente está falando de inovação tecnológica, eu comentei isso no seminário dos coordenadores, né, perante os demais coordenadores de outras instituições. A gente está falando de ter giz, quadro, pincel, Sim. quadro branco, ter o mínimo, ter uma sala de aula que não caia água dentro. E agora sim, depois dessa chuva, o cheiro é horrível, é insalubre. Essa é a verdade, é insalubre. Tem certas doenças das fezes dos pombos ali que pode causar... Os gambás então assim... fazem ninho nos forros. E aí o que a gente pede, né, para que os agentes públicos façam é que explorem isso, né, ou seja, coloquem isso para os governantes. Porque se a gente vai até a chefia vai até o centro vai até a prefeitura vai até a reitoria, a gente fala com todo mundo e ninguém resolve, então se não é um problema de falta de vontade, de gestão, tem um problema estrutural voltado a essa organização nossa, né? Então, assim, é uma organização em termos de lei. A gente não pode fazer um descarte de uma carteira que está podre. Então, como isso? Assim, se é uma lei que fala que não pode, tem que ser mudado e precisa ser colocado isso. Então, é nesse sentido que assim me revolta a apatia dos nossos agentes públicos, de não levar isso e falar assim, ó, não está com condição de mínima. A gente precisa mudar certas legislações, inclusive para descarte de lixo. Certo. Então, Eduardo, tocando no ponto dessa questão das encomendas governamentais, dos recursos para a universidade, a gente viu aí na semana passada, um pouco antes dessa chuva que evidenciou ainda mais a precarização que a gente sofre, várias propagandas do governo, da SET, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, da própria reitoria no site da universidade, falando sobre um aumento de recursos para a universidade, que é um orçamento recorde para 7 universidades estaduais do Paraná. A gente da CESDUENDO, como a sindical docente, a gente tem feito estudos sobre orçamento, sobre como isso tem sido implementado na universidade e tudo mais. E esses estudos demonstram que esse ano e para o ano que vem há de fato um certo aumento de orçamento, sobretudo em verbas de custeio, né, em relação aos últimos 5 anos. Mas é bom dizer também que nos últimos 5 anos a gente enfrentou um problema de pandemia, com cortes orçamentários grandes, né, e que esses cortes vêm se acentuando desde 2016. Então, quando você faz uma comparação do orçamento hoje com o orçamento de 2019 e 2020, ele é um orçamento um pouco maior do que 2019 e 2020. Mas se você compara com 2016, por exemplo, que era um pouco mais tranquila na situação, nunca foi exatamente tranquila, né? Mas a gente vê um corte orçamentário bem grande. E aí, o que a gente nota na forma como o governo implementa esse orçamento é que ele tem cortado de baseada, digamos assim, de orçamento de pessoal, né? Não repondo servidores. A gente tem cerca de 1.000 e tantos servidores a menos do quadro de agentes universitários. Docentes também, a gente tem menos docentes hoje do que tinha em 2000, docentes efetivos. Então ele corta de baseada de orçamento de pessoal e coloca a conta-gotas, digamos assim, no custeio, né? E essa conta-gotas geralmente vai para forma de gastos completamente difícil de realizar, né? Sem autonomia. Então, com contratações de terceirizados, com essas encomendas governamentais, com projetos específicos que servem para tirar uma foto, mas não evidenciam o todo da universidade. Então, queria um pouco que vocês falassem sobre isso, assim, essas encomendas, né? Ou essa forma de gastar, digamos assim, o dinheiro que tem vindo para a universidade, né? Ela tem sido adequada? Que vocês atribuem, eventualmente, essa precarização que parece que continua, apesar do aumento do investimento, como o governo tem dito aí? Então, a gente pode fazer eu sempre brinco isso aí, né? Não é brincadeira, mas aquele meme daquele desafio da barra de ouro que você coloca a mão e tenta, assim, se você pegar essa barra de ouro aqui e tirar, é sua, né? O governo dá dinheiro dessa forma. É impossível gastar o dinheiro que é colocado. Assim, e aí a gente vê com a chefia, de novo, vê com o centro, vai nas pró-reitorias, essas encomendas governamentais mesmo. Cara, a gente está desde agosto. Eles colocaram em agosto, por exemplo, essa encomenda para gastar até dezembro. É impossível dentro dessa burocracia imposta pelo próprio governo, porque são leis impostas por eles, feitas por eles.
é impossível você gastar esse recurso. Então, assim, para você comprar uma caneta, você tem que fazer o tal do ETP, tem que escrever detalhadamente as coisas, a licitação, os orçamentos, as coisas que eles exigem das empresas também. Assim, fica impossível, inviável, e na verdade, assim, a gente está entrando em dezembro e até agora a gente não conseguiu gastar nada. Só que na foto, como você falou, né, Thiago? Parece que, então eles falam assim, a gente deu 5 milhões para as universidades para gastar com parte de... Onde a gente consegue? Não consegue. Esse telhado que está acontecendo agora com as chuvas, outubro do ano passado foi destelhado o G56. Um ano se passou e não fizeram nada. Não tá aberta a licitação ainda, não está contratada a empresa, não começaram a fazer nada. Então, assim, é um dinheiro que chega, mas que é impossível de gastar. Então, o que a gente precisa, urgente, aí a gente pede para os agentes públicos, reitor, pró-reitoria, todo mundo, deputados, é que a gente tenhamos o mínimo de autonomia, o mínimo. Não tratem nós, professores, reitores, pró-reitores, como bandidos. Como se o dinheiro chegasse aqui e a gente fosse colocar no bolso, fosse gastar com coisas levianas. Não é isso. Então, assim, a gente precisa de autonomia, somos bem crescidinhos para isso. Temos responsabilidades. Assim, ainda mais nos dias de hoje, onde a transparência é muito mais fácil, portal transparência. Assim, não faz o menor sentido essa burocracia nos tempos de hoje. Então, assim, infelizmente, é um dinheiro que chega, né? A própria chefe de gabinete falou que não está com muita falta de dinheiro, o problema não é esse, mas a gente não consegue calha, a gente precisava de 6 metros de calha. 6 metros de calha. E não consegue comprar. E está um ano nisso. Então, estou desde fevereiro batendo nessa tecla. A gente precisava abrir uma tal de um extravasor de água ali para o telhado. É coisa de você pegar um martelete de R$ 150, você aluga e você quebra. E já tem 8 meses isso. Então, assim, são coisas que, assim, não... É impressionante. É impressionante. E quando você passa e conversa com os técnicos que estão fazendo essas coisas, você percebe que eles estão sobrecarregados, eles estão trabalhando bastante, sempre vai apagando incêndio. E aí vira um ponto onde, como não tem a reposição dos técnicos, muitas das carreiras foram extintas, a gente tem, por exemplo, uma pessoa para cuidar do telhado da UEM inteira. Isso é inviável, né? E quando você tenta contratar um serviço de terceiro, a burocracia é tão grande que às vezes os terceirizados chegam e falam assim, não, esse serviço eu não vou fazer. Então, é algo... E aí não tem um vínculo, né, com a própria universidade, assim, né? Eles podem ser excelentes profissionais e tal, mas o trabalho ele se desenvolve também no vínculo. Então, se você tem uma constância naquele espaço, se é um servidor efetivo para fazer essa manutenção, ele está constantemente observando aquilo, pensando, cuidando, zelando, né? Então, nesse caso... Thiago, eu acho que é um erro muito grande pensar que você terceirizar, você vai diminuir custo. Você não diminui custo. Você vai melhorar a qualidade, você não melhora a qualidade. A prova viva é essa. Extinguiram várias carreiras. A gente está tentando terceirizar com, por exemplo, mato alto, alguma coisa, e tá aí, ó, do jeito que tá. Aline, se quiser comentar também, por favor. Me lembrei de uma situação que aconteceu semana passada, né, no dia da chuva. Eu dou aula no bloco 27, né, que é o bloco da psicologia, mas outros cursos também têm aula lá no período da noite. E na quinta-feira pela manhã ainda não tinha alagado tudo, né? Começou a alagar no período da tarde. E na hora do intervalo eu fui até o banheiro do ILG, né? Porque é o lugar onde a gente tem para usar o banheiro. E foi muito estranho, né? Que a gente foi usar o banheiro e havia algumas pessoas, né? Fazendo a pintura do teto, né? Ali do ILG, num dia de muita chuva, né? E para falar um pouco, né, dessa situação dos terceirizados, né? Então eles estavam fazendo a pintura e ao mesmo tempo que eles pintavam, estava chovendo, claro, era a parte interna, né? Mas eu ouvi, né, os servidores dizendo: nós estamos pintando, mas está escorrendo água ali, né? Não vai adiantar nada, né? Porque enquanto eles tentavam pintar, chovia por dentro, né? Enfim, foi uma situação assim, dava para fazer um meme. Olha, essa mesma situação, eu até cheguei a tirar foto, mandei nos grupos, inclusive da CGE, que estava na coordenação. O cara estava cortando grama, então assim, esses terceirizados, eles devem contratar, imagino eu assim, ó, vocês vão ter 10 roçadas, a cada 20 dias vocês vêm para cá. Não importa se está chovendo, ele vai pintar, Isso. E se não está com grama alta, você vai cortar. Eles estavam cortando terra.
eu fiquei impressionado, falei assim, quando o mato tá alto, não vem. Isso. Quando aqui, tava aquela seca que tava Maringá, terra pura, Uhum. ele abrindo aquela poeira, cortando terra. Eu tirei foto, né, mandei nos grupos, assim, porque assim, é impressionante. Sim. E aí o governo acha que terceirizar é uma ótima opção. Sim. Quando? Onde? E aí, assim, né, quando você estava dizendo, né, Tiago, essa não é uma situação atual, né, eu sou docente aqui da universidade há 15 anos, né, e eu dou aula no Bloco 27 desde 2013. Eu nunca vi nenhuma manutenção naquele bloco, né, e há anos, né, os estudantes se mobilizam, solicitam, né, porque é um forro antigo, tem uma série de problemas. Então, assim, quando a gente vê reportagens, né, como essa que surgiu semana passada, dizendo que vem o recurso, que vem não sei quantos milhões e tudo mais, a gente não está falando de algo que tem acontecido, não é manutenção, não temos manutenção, esse dinheiro não vem, né? São anos de descaso com relação à universidade, né? E também me lembrei de uma outra situação, né? Este ano coordenei um evento, né, que a gente fez aqui no mês de junho, e tivemos mais de 200 participantes nesse evento, né? Então foi um evento muito interessante, enfim, com muita gente da comunidade participando, né, tanto interna quanto externa. E o pouco que a gente arrecadou com as inscrições, que foi um valor simbólico, né, mas para a gente poder fazer um mínimo de manutenção para o evento, a gente não pôde gastar R$0. Então, assim, a gente fez todo um trabalho, né, com uma inscrição, com um valor simbólico, para a gente poder fazer coisas muito simples no evento. 30% desse dinheiro sequer fica com a gente, né? E o que ficou a gente não pode gastar, porque não está dentro da burocracia determinada. O dinheiro está lá parado. A gente não pode usar o dinheiro, né? Então, assim, que é um evento para a comunidade interna, para a comunidade externa. Então, autonomia zero, né? Nós estamos falando de uma grande universidade, né? E aí depois saem os rankings, né? Ah, a UEM é a melhor. Peraí, a gente não pode nem gerir aquilo que a gente tem, o pouco que a gente tem, né? Então a gente tem vivido uma situação cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil, e a gente precisa que tanto a comunidade interna, né, os nossos representantes dentro da universidade, quanto os nossos representantes, inclusive no município, né, vereadores, por exemplo, deputados, nos ajudem a manter a universidade, porque depois não adianta a gente vir discutir situações de evasão, né, ou as dificuldades que a gente está enfrentando para ter os alunos aqui, se a gente não tratar do mínimo da nossa estrutura e da nossa administração, né, para que a gente consiga manter as nossas atividades mínimas. Ah, e um detalhe, né? Vamos lembrar que esse dinheiro que vem, que dizem que vem e que a gente poderia fazer várias coisas, a gente não consegue, mas no evento que tivemos aí recentemente, em outubro, do Paraná Faz Ciência, a gente viu uma estrutura sendo montada, né, muito rapidamente, uma boa estrutura, e foi uma semana que choveu bastante, né, numa parte do evento, e ali sim a coisa funcionou, né? Porque aí tiramos as fotos, divulgamos, mas o dia a dia da universidade não dá para divulgar, não dá para sair em foto nenhuma. Exatamente. Ô, Eline, tocando um pouco nesse ponto dos agentes políticos, né? Para a gente ir encaminhando, inclusive, para a nossa conclusão da conversa, a gente sente muita falta justamente dos agentes políticos evidenciarem esse processo de precarização. Parece que há mais uma blindagem em relação às ações do governo, e aí essa blindagem vem por meio dessas fotos, da propaganda, ao invés de evidenciar a situação de precarização que a gente está sofrendo, e que não é culpa nossa, evidentemente. Se alguma coisa pode ser evidenciada aí, os rankings, por exemplo, às vezes vêm revelar o trabalho, né, a competência, a excelência que a universidade tem, isso é fruto do trabalho dos professores. Então a gente geralmente reivindica que se mostra a precarização, mas não para mostrar, né, como muitas vezes é feito, né, como se o professor fosse o desleixado da história. Não é o professor o desleixado, né? Quem é o desleixado é a estrutura imposta pelo governo, essa burocracia. Então, a gente queria muito saber, assim, de vocês, como é que vocês veem a ação, né, desses agentes políticos. Aí, quando falamos de agente político, estamos falando da reitoria, estamos falando dos agentes, como você cita, representantes nossos de deputados e vereadores aqui, ou prefeitos, né, nas cidades onde a gente tem os campos, mas também da representação política da CESDU
do EM, né, que é um agente político, e de nós, enquanto categoria docente, né? A nossa categoria, em alguma medida, também tem que se expressar, também tem que se posicionar como a parte desse processo, né, e interessada diretamente nisso, né. E aí outros também, aí tem os estudantes, evidentemente, né. Então, se vocês puderem comentar um pouco sobre esses agentes políticos, como fazer para que esses agentes políticos evidenciem o processo de precarização e lutem, portanto, junto com nós, pela universidade pública, gratuita, com qualidade, com estrutura. Eu acho que, bom, tem várias coisas aí, né, que fazem parte dessa discussão e, claro, pensando aqui, né, em algumas delas, a gente não vai conseguir mudar esse estado de coisas se não for através de uma luta coletiva, né? Porque não sou eu que dou aula no Bloco 27, não é você que dá aula, né? Nós estamos falando de um monte de gente, né? E estamos falando da organização, né? Hoje, os estudantes me parecem que estão organizando muito mais essas discussões e nós, docentes, precisamos fazer isso. Os rankings, eles vêm apesar dessa estrutura, né? Então, vale dizer que a gente tem trabalhado e trabalhado muito, né? A gente mantém as nossas atividades com qualidade, apesar dessa estrutura. Mas nós estamos chegando num ponto que não vai dar mais, né? Tem coisas que não vão funcionar, tem vários blocos que não estão conseguindo manter seus estudos, né? Suas pesquisas, atividades de extensão por conta da precariedade dos blocos. A gente precisa que os nossos agentes, por exemplo, do município, né, ou da região, venham aqui não só no dia da foto, né, e não venham só para cortar a fita de uma inauguração qualquer, né, ou de alguma coisa, para tirar uma foto bonita, preparada e montada para fazer uma divulgação. A gente precisa que hoje as pessoas caminhem no campus. Quer ver mato? É só andar pela universidade no dia de hoje. Então, a gente precisa que os vereadores venham aqui, a gente precisa que o prefeito venha aqui, porque o apoio ele se dá aqui também, participando das atividades cotidianas e se manifestando a favor da universidade. A gente precisa que a reitoria assuma um papel de lutar pela universidade contra essa precarização. Sabemos dos limites, né, impostos pelo governo do estado, mas é papel nosso, é papel também da reitoria, é papel dos nossos coordenadores de curso, chefes de departamento, membros dos conselhos, dos diversos conselhos da universidade, colaborarem nessa luta. Não dá para a gente ficar aí numa situação de não temos o que fazer, né? Se não fizermos, quem fará, né? E, então, assim, a gente precisa chamar os nossos representantes aqui dentro da universidade, né? Assim como os nossos representantes fora da universidade, para se posicionarem. Eles precisam se posicionar publicamente a favor do que eles estão. E penso que o papel do sindicato é nos ajudar a chamar as pessoas. O sindicato tem trabalhado, né? CESDUEM tem trabalhado, tentando mobilizar, e nós estamos aqui numa outra tentativa. Essa conversa é mais uma tentativa, né? Que os colegas possam se somar, pelo menos, ao diálogo, né? Acho que esse é um dos caminhos. Eduardo? Eu concordo com a Aline, eu acho que é bem isso mesmo, a gente tem que chamar todos ali para poder estar junto nessa luta. Eu acho que assim, talvez estamos há tanto tempo nessa Sim. situação precária que as pessoas se acostumaram até. Uhum. Então assim, eu estou indignado, realmente indignado com essa situação. Mas eu vejo que não é essa indignação, às vezes parece que é pontual. Sim. Um ou outro, as pessoas já estão realmente... eu acho que não é por aí. A gente precisa se unir, os professores, os alunos. Eu tô falando assim, cara, tira foto dos blocos ali, coloca na internet. Enfim, tem que fazer algum movimento para ganhar esse volume, né? E os agentes públicos, né, assim, da reitoria, eles precisam enfrentar o governo. Precisa ter uma conversa aberta ali. Tem que chamar um Aldo Bona, não para fazer uma abertura de um planetário, né, na qual incrivelmente ficou construído com 20 dias. Né? Um projeto antigo. De mais de 20 anos, né? Um projeto provisório, e em 20 dias, para a inauguração de um evento, eles deram conta de fazer, né? Sim, foi algo assim, ótimo que construíram, né? Sim. Mas tinha outras estruturas que poderiam. Eu mesmo falei assim, ó, aquele lixão que tinha próximo do CAP poderia ter sido... enfim, foi retirado de lá por causa do Paraná Faz Ciência, agora voltou, está depositando lixão novamente. Então acho que a gente precisa conversar mesmo, assim, chamar um Aldo Bona da vida, falar assim, ó, vem cá, vamos ter uma conversa nessa sala aqui, ó.
Entra aqui. Exato. Vem dar aula aqui no dia de chuva. Exato. Fala assim, ó, é isso que a gente está tendo. Aí eles falam assim, má gestão. Não é má gestão. Então, assim, eu entendo, às vezes a gente faz um ataque à universidade, à precarização, a gente, às vezes, quem está na gestão acha que a gente está atacando. Não é isso. Não estou atacando a gestão especificamente. Eu só gostaria que mostrasse um pouco da realidade da universidade. Quando eu entro no site da UEM, eu já falei isso em várias reuniões do CEP, inclusive, eu falo, eu gostaria de trabalhar nessa universidade. A universidade do Instagram, a universidade do site é uma mil maravilhas. E quando, para quem está em loco, todos os dias aqui, como eu estou, a realidade é muito diferente. Eu acho que a gente precisa centrar isso. E se for por causa de leis, essas burocracias, precisamos modificá-las. É isso que eu peço. Eduardo, Aline, eu agradeço, viu, a presença de vocês, as falas. Acho que marca mais uma vez esse debate que a gente vem fazendo de uma outra forma. Espero que a gente continue fazendo isso e que isso daqui seja mais um elemento para a gente poder ir acumulando forças e somando forças, fazendo a discussão para que a gente faça essa luta coletiva crescer, né? A gente tem um coletivo ainda pequeno nesse processo, mas a indignação, pelo que a gente tem percebido, ela é presente em vários setores. A gente está precisando, né, realmente, né, nos unificar, né, nesse processo de indignação para que isso realmente tenha uma força de transformação. Então, agradeço, Eduardo, Aline, pela presença e espero que a gente faça outras conversas em outros momentos. Obrigado. Então, comunidade da UEM, agradecemos aí a todos que estão assistindo esse episódio, essa conversa sobre as estruturas da universidade. Vamos fazer muitas outras, espero que em breve. E compartilhem esse vídeo, comentem aí nas redes sociais, conversem com os colegas nos departamentos, né, nas salas de aula e vamos juntos fazer essa luta.